Sabe o que as vendas têm a ver com as florestas? Hoje em dia está muito na moda dizer-se ver a floresta em vez de ver a árvore. Embora se tenha tornado um clichê, o princípio por trás da expressão continua a ser bastante verdadeiro. Um dos maiores problemas com que nos defrontamos todas as semanas com os vendedores de empresas com os quais trabalhamos prende-se precisamente com isto. O facto de muitas vezes o vendedor olhar somente para o seu umbigo ou para o umbigo da sua empresa. É normal ele dizer: não entendo os meus clientes, ou não entendo este problema. Em primeiro lugar, temos de desbastar o mar de argumentos e de ideias pré-concebidas que surgem. Após este processo, frequentemente vemos que a única razão para o vendedor não perceber melhor o que se está a passar é pura e simplesmente por analisar a situação da perspectiva: o que é que eu, vendedor, ganho com isso? Mas será que esta é a perspectiva correta para analisar uma situação que envolva clientes? Claro que não. A perspectiva correta seria: o que é que o meu cliente ganha ou perde com isto? Ou seja, afastarmos-nos e olharmos para a floresta em vez de olhar para a árvore. Muitas vezes estamos tão embrenhados com o problema em questão que não conseguimos dar um passo atrás e olhar para o que está a decorrer com diferentes olhos e perspectivas. Uma das coisas que fazemos quando o vendedor está bloqueado numa situação de venda complexa ou de uma negociação é obrigá-lo a levantar-se, dar uma volta pela sala e olhar para os problemas de diferentes ângulos físicos. Provavelmente está a pensar: mas porquê levantar-se? Porque ao mudarmos a nossa postura física ou o local a partir da qual estamos a analisar o problema, dá-se um impacto brutal no nosso processo de análise. O ser humano é um animal muito territorial. Existe uma área do estudo chamada proxémica que trata precisamente disto mesmo: a utilização dos espaços, barreiras físicas, barreiras virtuais, distâncias de segurança, etc. Mas no que diz respeito ao processo de análise e decisão, é fundamental que o vendedor saia de trás da sua secretária. É que nesta posição estamos defendidos pela segurança das nossas barreiras visíveis e invisíveis. Por exemplo, o nosso gabinete, a nossa secretária. Ao sair desta zona de conforto e segurança, movendo-nos pela sala fora ou até mesmo pela empresa, a perspectiva que temos é completamente diferente. Se olhar sempre para as coisas com a mesma perspectiva, as conclusões e resultados que vai chegar são sempre os mesmos. A maior parte das vezes, a solução está ao nosso alcance. A perspectiva através da qual estamos a procurar é que não é a melhor. Experimente fazer o seguinte exercício. Pegue em 2 cadeiras e coloque-as frente a frente, à distância a que sentaria numa reunião com o cliente. Sente-se na primeira cadeira e imagine, ou se quiser alucine, o melhor que conseguir, que o seu cliente mais complexo se encontra sentado nela. Tire do baú os seus recursos de imaginação de quando era criança e por momentos venha connosco brincar ao faz de conta. Estando nessa posição e imaginando que o seu cliente está à sua frente, analise a situação o melhor que conseguir. De seguida, faça uma experiência. Levante-se e afaste-se um pouco das 2 cadeiras, mas sempre a olhar para elas. Imagine que ainda lá se encontra sentado, bem como o seu cliente, mais ou menos como se estivesse de fora do seu corpo a observar a cena. Agora, nesta posição externa, analise novamente o problema. De seguinte, faça novamente mais uma experiência. Sente-se no lugar do seu cliente. Continue a imaginar que ainda lá está sentado na cadeira em frente e volta a analisar o problema, desta feita como se fosse o seu cliente. Acima de tudo, com todas as implicações desta situação. Por último, levante-se e volte-se a sentar no seu lugar. Analise novamente o problema e veja se continua a olhar para o seu cliente e para a venda em causa da mesma forma com que estava no início deste processo. Vai ver que na maioria dos casos isso já não acontece. Experimente. Quando quiser ter uma perspectiva diferente da situação, levante-se e faça este exercício. Vai ver que chegará a conclusões completamente diferentes das habituais.